Eu gostaria de perguntar se tem alguma dúvida, se alguém quer abordar algum assunto ou fazer alguma pergunta. Então, se tiver, a pessoa que tiver, por favor, abre o seu microfone e faça a pergunta. Caso contrário, a gente continua. Eu estou falando sobre essa pergunta, se alguém tiver, porque a questão da busca espiritual, especialmente em meditação, que é uma coisa bem abstrata, é uma coisa extremamente difícil de entender com a mente que a gente usa. Por isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer agora a pergunta. Tudo bem. Se caso contrário, Zari, sim, sim, não, Simone, não é uma pergunta, é só um comentário. sim, Porque no processo da meditação, né, quando você realmente consegue transcender, digamos, né, o pensamento, né, é, a gente acaba entrando no vazio, né? A gente acaba isso, entrando no nada. E isso, o que eu percebo é que o grande vilão da história, quer dizer, aquilo que a gente mais teme, né, é o vazio, porque o nada é você perder toda a identificação com alguma coisa, né? Seja qualquer coisa, né? E eu sim, acho que o grande treino que a gente deveria fazer é começar, né, como você sempre diz, a nos conhecer, porque, na verdade, esse nada é tudo, né? E é muito, 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 muito melhor do que essa pequena identidade que a gente criou até hoje, né? Então, às vezes eu me pergunto, né, como que a gente pode criar um método, uma didática, né, de você valorizar esse nada, mergulhar, enfim, encontrar o universo dentro dele. Enfim, era isso que eu queria comentar. certo. Então, mas é uma observação espetacular. Obrigado, porque para poder realmente acessar o espírito, a consciência cósmica, que é a nossa verdadeira consciência, nós temos que atravessar o abismo do nada. Isso é obrigatório. O abismo do nada, porque na realidade, a nossa identidade humana, não é nada, não é nada. É é um orgulho inflado, nada mais. É um orgulho inflado do pensamento. E no momento que a pessoa começa a caminhar, ou pelo menos quer, sinceramente, entrar na harmonia do universo através da humildade, quer dizer, anulando-se a si mesmo, anulando-se a si. Não se engrandecer, não procurar mentalmente se engrandecer ou se favorecer de alguma maneira, mas simplesmente observar a natureza do jeito que ela vem para nós. E a natureza vem para nós também com provas. Às vezes as provas são doloridas e isso faz parte da natureza. Então, através da maturidade do ser humano, ele aprende a enfrentar o abismo do nada. Entre os detalhes desse abismo do nada está a morte. Então vamos um instante só falar sobre a morte, que tem muita gente que não quer falar ou não gosta de falar.
mas a morte é uma coisa que existe. É uma coisa que você, cada um de vocês, tem certeza que no momento que você nasceu aqui na Terra, é certeza que você vai morrer. Então, uma mente madura, uma mente adulta, mesmo egoica, não importa, tem a obrigação de pensar sobre a morte. O que é a morte? O que acontece comigo nessa morte? É uma aniquilação. A morte é uma aniquilação. Então, só este pensamento de pensar que você é aniquilado, só esse pensamento é o portal do abismo do nada. Tem muitas experiências relatadas de como se chama, quase morte, pessoas que tiveram morte cerebral e parada cardíaca. E mesmo assim, eles tiveram estado de consciência muito mais ativo, muito mais sensível do que quando estiveram no corpo. Pessoas assim que voltam dessa experiência, eles têm já uma faísca, vamos dizer, da experiência depois da morte, ou melhor, do abismo do nada. Quando a gente faz meditação, nós temos que alcançar este estado de silêncio interior. O que é silêncio interior? Silêncio interior é parar todas as atividades mentais. Quer dizer, mesmo parar qualquer medo, parar o medo, porque o medo é uma vibração mental, é um pensamento. O medo é um pensamento. Então, se você tem controle sobre a mente, quer dizer, você aceita a morte. Não é que você tem que, com uma força, dominar a mente para não pensar. Isso é muito difícil ou impossível. Você não pode fazer isso com força. Você tem que ir por outro caminho, por caminho de aceitação, que é o caminho da humildade. Quando você aceita a morte, quer dizer, você sabe que você vai morrer um dia. Você sabe que você vai morrer. E você sabe que tem Deus. O que é Deus? É uma força desconhecida. É uma força criadora que ela regula as coisas. Deus é que vai determinar quando você vai morrer. Não depende de você. A não ser que você vai se suicidar, que você não vai fazer isso. Mas o momento da morte depende de Deus. Se você acredita em Deus, se você acredita em Deus, e se você acredita que tudo que Deus fez é bom, então a morte também deve ser coisa boa, só que a nossa mente não conhece. Então tem que aceitar. E essa aceitação acontece através de meditação e fé. Fé nesta força superior desconhecida que as pessoas chamam de Deus. Se você não tiver fé em Deus, você vai ter medo da morte. Você poderá ter medo da morte. E este medo da morte é um sentimento artificial, é um sentimento negativo. É a mesma coisa como você diz,
e como você pensa sobre um acontecimento físico. O pessoal que prometeu me dar resposta, por exemplo, estou dando exemplo, o pessoal que me prometeu me dar resposta não vai me dar resposta. Eles não vão me dar resposta. É isso, eu vou ficar na mão, eles não vão me dar resposta, e você começa a acreditar. Veja bem, a palavra acreditar é este fator chamado crer, fé. Você começa a acreditar por si próprio que esta promessa que fizeram para você, eles provavelmente não vão cumprir a promessa. E você começa a sofrer por conta deste pensamento. E quando chega no dia seguinte, toca na campainha e eles cumprem a promessa. Então, todo sofrimento teu passa e pronto, e tudo fica bem. Então, eu pergunto, qual é o valor do sofrimento que você tinha no dia anterior de acreditar que eles não vão cumprir o que prometeram? É a mesma coisa o pensamento sobre morte. Eu vou morrer, eu não quero morrer, é uma aniquilação, quem sabe o que você é capaz de pensar negativamente, e esse pensamento vai acrescentando energia que fica gravado profundamente na tua mente e na tua subconsciência, o medo. Claro que nessas condições você não pode alcançar na meditação grande coisa. Você tem que ser capaz de eliminar a mente. E para eliminar a mente, você tem que estar em condições de passar pelo abismo do nada. Depois do abismo do nada, depois que você se encontra no nada, vamos supor, estamos falando sobre a morte. Depois que você começa a acreditar e tem medo que vai morrer, agora vai morrer, vão te matar agora. E aí você fica tenso, com medo e não matam você. E não matam. Aí, naturalmente, você vai sossegar. Naturalmente, você vai entrar num estado de paz, porque aqueles que você pensou que vão te matar, não mataram você. Então, você entra num estado de paz que fica depois desse abismo do nada, onde você criou medo, criou sofrimento artificial. Então, isso é a infância do ser humano. Isso é a infância, o estado infantil entre aspas, estado infantil ou jovem na maturidade do ser humano. A maturidade do ser humano, aquilo que eu quero que vocês alcancem é acreditar em vocês mesmos, ter a fé em vocês mesmos e em Deus. E para você ter fé em Deus, você tem que ter um pouco de entendimento, exercitar um pouco a mente para entender o que é Deus. Deus é o nosso Criador. Deus é aquele que nos dá vida. Eu não sei como ele nos dá vida. Eu não sei nada sobre Deus, mas eu sei que uma força dessa existe. E essa força, pelo menos na Bíblia está escrito que tudo que ele criou é bom.
Então, se ele criou a morte, porque ele criou a morte. Se ele criou a morte também deve ser coisa boa, mas que nós não entendemos. E não tem problema. Aceita que você não entende. Aceita isso. Admita isso. Porque você está vivendo numa natureza global, universal. Aceita esta natureza e seja feliz. E somente neste estado de aceitação e de humildade, humildade é quando a mente é aquietada e não cria fantasias artificiais, não pensa coisa artificial, só pensa coisa verdadeira. O que é coisa verdadeira? Vamos ver o que é verdadeiro. Para nós, seres humanos, coisa verdadeira é coisa que você pode captar com os sentidos físicos, com a visão, a audição, olfato, paladar e tato. O que você não pode captar, com cinco sentidos, ele pode ser verdade e pode não ser verdade. Ele pode ser uma criação artificial da tua mente. Ou pode ser uma intuição verdadeira. Mas você tem que admitir que você não tem certeza. Tem que admitir que você não sabe. A humildade é esta admissão. É admitir o que você não sabe. Por isso, um preconceito tem que ser eliminado. Todos os preconceitos da nossa mente. E nós podemos facilmente identificar o que é preconceito, porque preconceito é uma crença ou uma ideia que você não pode tocar ela, não pode ver ela, não pode ouvir ela, não pode degustar ela, etc. Então, você pode, sabendo que qualquer fator que você sabe, que você não consegue experimentar com os sentidos físicos, pode não ser verdade. Mesmo que isso foi transmitido pelos teus pais, pelos teus avós, e mesmo que foi transmitido pelos teus antepassados, e ter uma tradição gigante atrás de você, levando você a acreditar que isto é a verdade. Por que é verdade? Porque os antepassados fizeram assim, falaram assim, porque os sábios do passado falaram assim. Tudo bem, mas você não está vendo, não está sentindo, não está captando isso com os sentidos físicos. Então, é disso que tem que se livrar. O mestre dos mestres, os mestres dizem que nós temos que viver no eterno presente. Viver no eterno presente quer dizer não pensar sobre o passado e não pensar sobre o futuro. Não pensar sobre o passado, não pensar sobre o futuro. Pensar sobre aqui e agora. Se você conseguir obrigar a tua mente, isso você pode fazer. Se você pode obrigar a tua mente a viver somente o aqui e agora, você vai se tornar uma pessoa justa, realista. Uma pessoa realista
uma pessoa realista. E você vai se livrar de uma carga enorme de tradições que você não sabe de onde vem. Se está escrito em algum lugar, você pode saber que a tradição vem de certo lugar, mas vocês ouviram lembra a história do Gulliver no país dos anões? Então, lá tinha, vou lembrar só, o que é preconceito e o que é tradição. Tinha dois povos anões. E qual era a diferença, qual era a disputa entre os anões? O primeiro povo, quando comia ovo, sempre comia ovo com a parte redonda do ovo para cima. Quando quebrava o ovo, começava a quebrar a parte redonda do ovo. Porém, isso era contra o outro povo. O outro povo tinha diferença na tradição. Eles comiam os ovos só com a parte pontuda do ovo, quebrando primeiro a parte pontuda do ovo. E esta era a grande briga entre os povos, entre esses dois povos. E por que eles faziam isso? Porque isso era a tradição. Isso era a tradição sagrada do povo. Agora, nós que estamos fora deste povo, podemos olhar e entender que isso não é uma coisa real. Isso é uma fantasia da mente. Para eles, não, porque isso está enraizado na mente, nos ossos deles, através de tradição milenar. Então, para eles não podem entender isso. Por que não podem entender? Porque não param para pensar. Porque eles vivem no passado. Em vez de viver o eterno presente, no eterno presente a pessoa vai pegar o ovo lá daquele povo e vai dizer, não, por que eu tenho que quebrar o ovo? Qual é o motivo? Qual é o motivo que eu tenho que quebrar o ovo com a parte redonda para cima? Eu quero quebrar o ovo do outro lado. E daí? Não vai acontecer nada. Qual é o problema? Não, mas você tem que fazer isso, porque isso é tradição, é proibido, não pode, sei lá o que é. Podem falar para ele. De qualquer maneira, a mente dele está presa a um preconceito. Então, para você enfrentar o abismo do nada, é necessário se livrar dos preconceitos, ser capaz de se livrar. E para você se livrar dos preconceitos, é fácil, é simples. É só você acreditar em você mesmo, acreditar nos sentidos que Deus deu para você, acreditar no teu bom senso, acreditar na tua capacidade de percepção. E a tua capacidade de percepção é consciência. A explicação de consciência é isto. Consciência é a capacidade de perceber alguma coisa. A capacidade de percepção. Então, consciência é uma capacidade. E a única coisa que a consciência tem, o único poder que a consciência tem é o querer. Eu quero. Eu quero. Ou eu não quero. É a única coisa. O resto, você tem um corpo inteiro que vai fazer o que você quer ou o que você não quer. O resto é o corpo que faz. A mente, a inteligência da mente, o coração, os sentimentos, os músculos. Isso não é você. Isso não é você.
Você é unicamente esta capacidade de percepção. E a capacidade de percepção, se você pegar a capacidade de percepção e falar para ela, você vai morrer, então tá, ela não pode morrer, ela é eterna. Ela é eterna porque ela está fora da dimensão do tempo e fora da dimensão do espaço. Quer dizer, a consciência nunca nasceu e nunca vai ser eliminada. Então, quando os mestres levam o neófito, o discípulo, quando levam ele para uma iniciação de despertar, eles aos poucos vão colocando ele em estado de abismo do nada. E o que é abismo do nada? Eu vou morrer, eu vou morrer. Ou então eu vou perder tudo que eu tenho. Ou então vou perder os meus amores, vou ficar sozinho. Ou então qualquer coisa mental que você pode imaginar. Você é capaz de ser vivo só porque Deus quer, não porque você tem condições físicas. Condições físicas é só para o corpo poder viver, mas você não é corpo. Então, tudo isso que eu estou falando são deduções mentais que você tem que fazer. Qual é a finalidade de você querer meditar? Meditar para quê? Para você dormir melhor? Meditar para quê? Ah, para você ficar mais, para ficar iluminado? Tudo bem, iluminado, mas então o que é iluminado? Você tem que entender o que você está buscando. Tem que entender o porquê você está meditando. O meu mestre, este mestre que me levou neste caminho, falava para mim sempre, para todos, falava: uma pessoa para ele se encontrar, para ele se reencontrar, ele tem que se anular. A pessoa tem que se anular para se reencontrar. Tem que se anular, tem que ser capaz de se anular. Eu não estou falando que você tem que se suicidar ou, ou privar você de alguma coisa. Não estou falando que você tem que privar você de alguma coisa, mas o que eu estou falando é que você tem que ser capaz de sobreviver a qualquer privação. E quem vai determinar a privação é Deus. Não é homem nenhum. É Deus, este que faz o destino. Este que determina o destino. Você tem que ser capaz de suportar qualquer privação. Claro que você não pode, nenhum de nós pode suportar todas as privações, mas pelo menos as privações que Deus está determinando na tua vida, você tem que ser capaz de aceitar. Por isso, quando você vai numa favela de gente muito pobre, mesmo nesta pobreza, você encontra gente muito feliz. Às vezes mais feliz do que entre os abastados. Por quê? Porque esta gente aceitou ou está aceitando a situação de pobreza deles ou qualquer outra situação. Você pode aceitar qualquer coisa porque você entenda, você não é corpo. Você não é este corpo. É uma ilusão.
Este corpo é uma ilusão. Este corpo é uma ilusão temporária, que ela vai durar 80 anos, 70 anos. Deus deu este corpo para nós com finalidade de nós aprimorarmos a nossa capacidade de entrar na luz divina. E sabe o que é a luz divina? A luz divina é um estado de sublimação, de êxtase, no qual você entra em Deus. Claro que Deus não tem forma. Deus não tem forma. Então você começa a entrar num estado sem forma. Cosmicamente falando. E nesse estado, você não precisa de nada. Você não precisa de corpo, você não precisa de dinheiro, você não precisa de família, você não precisa de amores, você não precisa de coisa nenhuma. Você encontra a felicidade divina. É um estado de êxtase divino. Isto que eu estou falando é uma coisa que existe. É uma coisa que existe. Porque nós, humanos, podemos imaginar tudo o que você quiser. Só que no fim dessa imaginação, acrescenta que você vai morrer. É certeza. Você vai morrer com certeza. Então, desde já, aceita esta morte. Por que eu digo isso? Porque você não tem escolha. Nós não temos escolha. É isso. É isso que vai acontecer. Nós não temos escolha. Então, já que nós não temos escolha, se nós somos inteligentes, se nós temos bom senso, vamos desde já pensar sobre a nossa velhice, sobre como vamos terminar a vida e perguntar a nós mesmos uma pergunta simples: para que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? O que eu espero desta vida? O que eu espero da vida? Para que eu preciso disso? Por que eu tenho vida que eu nem pedi isso? Eu não pedi esta vida. Por que eu nasci? Para morrer? A resposta é sim. Você nasceu para morrer. Esta resposta você já sabe, com certeza. Agora, você não sabe o porquê viver, sofrer, se esforçar, Osari, sentir. Sim, sim. desculpa te interromper. Não, pode falar, pode falar. Não, é que eu li um negócio tão bonito hoje. Eu não sei se tem a ver, enfim, mas era sobre isso mesmo. Daí dizia no texto, era um texto mais longo, né? E dizia que a gente veio ao mundo para praticar autocura, né? E que as circunstâncias iam acontecendo na nossa vida para que a gente se deparasse com o aprendizado da autocura, seja a doença ou mesmo a própria Mas saúde, curar o quê? Autocura do quê? Do corpo? tudo. Acho que de uma forma geral, do corpo, da alma, da mente, de tudo. Foi Então, tem bonito, que foi aprofundar, interessante. tem que entender isso melhor e de uma forma mais profunda e simples, não misteriosa. Eu sou contra mistério. Eu quero as coisas na mesa, simples, claras e palpáveis. Agora, sem colocar palavras misteriosas, esfumaçadas, que a gente não Mas a entende vida é um muito. mistério. A vida, sim, mas tudo bem, na vida pode ser mistério, eu concordo com você. Só que você é vida. E agora, como que faz? Eu sou um mistério. Todos É nós somos. você. Então, você é mistério, mas a vida é você. A vida é você. Por isso, nós temos que entrar dentro de nós
e observar o nosso ser, observar quem somos nós. Olha, não, vou aproveitar isso para falar sobre a meditação. Lembram que na meditação você tem que recolher toda a atenção da mente. Não interessa a mente, não interessa a vida física, já sabemos que vai morrer depois, então você não está procurando nada físico. Não interessa a vida física, não interessa os problemas. Primeiro você busca a verdade de você mesmo. O que é você? Ou você é vida. Mas que espécie de vida? De onde que surgiu esta vida? O que é esta vida? Como é que é esta vida? O que eu posso melhorar, o que não posso melhorar? Aí toda a mente tem que ficar convergida para dentro. Primeiro tem que amassar a mente, quer dizer, diminuir todos os pensamentos, acalmá-la, e depois, quando você chegou num ponto, você tem que ir para dentro de você, aqui, no centro do teu crânio, na glândula pineal. Tem que trazer tudo para cá. Não interessa nada. Não interessa conceito, não interessa preconceito, não interessa tradição, não interessa o que está escrito, não interessa o que foi falado ou não foi falado. Tudo isso pertence à segunda era. Nós estamos agora na terceira era, na era do Aquários. Aquários é era de descoberta, luz, consciência, autonomia, liberdade, e tudo isso está dentro. Primeiro você tem que acreditar em você para você procurar a liberdade. Você tem que acreditar em você. Você não pode fazer meditação e acreditar, eu estou fazendo meditação como está escrito no livro, ou como alguém falou deste jeito, então estou fazendo o que ele falou. Então você não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Está indo para um buraco sem fundo. E aqui tem fundo. O fundo é a tua vida, que é você. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que quem falou isso é o eu dele. Ele falou: eu sou. E você tem o mesmo eu. Quando você fala eu sou, você pode acrescentar também: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a vida. Tá bom, o que eu faço com isto? Você faz muita coisa. Se você realmente conseguir limitar a tua mente neste pensamento, eu sou a vida. A verdade está em mim, eu sou a verdade. E o caminho para chegar a essa verdade está dentro de mim. Não adianta procurar em nenhum tipo de pensamento, nenhum tipo de... Pode continuar pensando outras coisas que não tem problema. O importante é você limitar a mente, tua mente, só nisto. Eu sou a vida. Eu sou, do jeito que a Carol falou, eu sou a vida. Então, quando a mente fica consciente deste fator, embora que não conheça ainda a vida, ainda não conhece nada, não sabe nada, mas pelo menos reconhece profundamente. Com outras palavras, acredita que eu sou a vida. Este acredita é o suficiente
para dar o primeiro grande passo. O primeiro grande passo para descobrir a verdade. Depois a tua mente que não sabe nada, ela vai se adaptar, ela vai absorver as verdades. Você, aos poucos, eu vou dar um exemplo como acontece isso. Olha, quando você está numa noite escura, sem lua, está numa noite escura, você, numa noite escura, sem lua e sem nenhuma luz, você não vê nada. Você não sabe se na tua frente tem casa, prédios, árvore, ou buraco, ou nada. Você não está enxergando nada. Eu já tive diversas ocasiões de ver assim, de sentir isso. Aí você não vê nada e a noite vai passando e começa, de repente, o início da aurora. Começa o início da aurora. Aí, quando começa a aurora, de repente você vai ver, vai começar a ver, vai ter dúvida no início. Será que eu estou vendo uma silhueta na frente? Não, esse é um prédio que está lá ou não? Isso no começo. Aí passa mais um pouco de tempo, a aurora começa a surgir. Aí, de repente não, devagarzinho, você vai começar a ver as figuras, as silhuetas das coisas. Mas ainda tudo na tua frente está tudo preto. E quando vai passar mais alguns minutos, mais 15, 20 minutos, tudo começa a clarear. Devagar começa a clarear. Devagar começa a clarear. Então, quando eu estava falando sobre o espírito, sobre você mesmo, que a tua mente não sabe nada, mas basta você conquistar esta certeza interior, esta fé interior em você mesmo, fé interior. Basta você começar a conquistar isso, você já vai começar a ver levemente uma silhueta com a tua mente. Eu estou comparando isso, não é que você vai ver alguma coisa. Você vai começar a ter entendimento sobre as coisas da vida. E como surgir de uma aurora, também esta compreensão vai começar a surgir para você. E aos poucos vai clarear. Agora, você imagina, nessa escuridão que estávamos falando, começa a ter silhueta, clarear, de repente tudo fica bem claro, bem claro. Puxa, agora você diz, agora que eu estou vendo tudo, agora tem luz do dia, só que o sol ainda não apareceu. E aí você esperando mais um pouco, acontece uma surpresa na beira do absurdo. Surge o sol no horizonte, tão forte, tão intenso, se compara na tua mente com aquela escuridão que estava há uma hora atrás. O sol fica tão absurdo, tão intenso, que você nem pode olhar direto para o sol. É isso que acontece espiritualmente também, igual. Porque tem um ditado antigo que diz: tudo que está em cima está embaixo, e tudo que está embaixo está em cima. O que está em cima está igual ao que está embaixo. E o que está embaixo está igual ao que está em cima. Então, se você quer saber como funciona o espírito, observa como funciona a matéria.
porque é a mesma coisa. Vamos fazer a nossa meditação. Se tiver alguma pergunta, por favor, pode perguntar. Tudo bem. Se, não, se depois surgir a pergunta, guarda para a próxima vez.